Hello, meus Siglovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu vou pôr um pouco mais de luz. Tadá! Que haja luz. Eu espero muito que vocês estejam bem. Eu vou continuar aqui a nossa saga de balés da história. E é um balé revolucionário que surgiu numa época histórica um tanto quanto conturbada, né? Mas tudo bem. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Antes de a gente continuar, dá uma olhada para ver se vocês estão inscritos. Se não estão, se inscrevam. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. Comente o que vocês estão achando desse vídeo e de tudo mais, para me ajudar o YouTube também a entender que é um conteúdo interessante e para conseguir engajar mais pessoas e enfim. O balé que a gente vai ver agora é Os Chamas de Paris. Eu ia deixar ele meio que por último, mas eu decidi fazer ele hoje, porque a discussão não é bem sobre feminismo, mas é uma discussão histórica, talvez. O balé Chama de Paris, ele é conhecido como um balé revolucionário. Ele é um balé muito bonito. Ele conta a história da Revolução Francesa de uma forma bem bailarinística, bem, enfim, né? Romântica, aquela coisa toda de balés que a gente vê por aí, não é, pessoal? Mas ele tem a nossa heroína que trabalha junto com o nosso herói nesse balé, né? Não é uma coisa de paixão e que só o homem trabalha para tudo acontecer ou salva a mulher de alguma coisa, não. Funcionária nesse meio todo também é muito importante para história desandar, né, para acontecimento da história. Ele é um trama que foi inspirado no livro de Félix Gras Marcilliers-Les. Área do que a gente pode pensar, ele não foi criado na França, em Paris. Ele foi criado em Bolshoi, de Leningrado Balé, na Rússia, na então União Soviética, que a Revolução Soviética aconteceu mais ali em 1917, 1920. Uma das coisas que eles queriam era a questão da educação de Leningrado, né? Conseguir fazer a educação melhorar. E aí eles queriam contar sobre fatos importantíssimos da história para as crianças, para a população, fazer com que a população conhecesse alguns fatos históricos. E foi aí, no Teatro Kirov de Leningrado, em 7 de novembro de 1932, Natália Dundskaya e outros bailarinos estavam no palco estreando O Chama de Paris. E em 6 de julho de 1936, ele foi estreado no Teatro Bolshoi, em Moscou. É um balé revolucionário que tem como tema a Revolução Francesa. Ele tem todo o cenário da Revolução Francesa. Ele começa com um cenário meio que da floresta e chegando os campeões, os guardas lá que tinha na França. E aparecem as duas figuras que são os bailarinos e o soldado principal da trama, que são o japonês Gaspard, a Jane e o Pierre. Errou! Na verdade, tinha chegado os soldados e a gente vê que a Jane, ela tem um amor por um soldado. Ela namora, meio que de namorico com um soldado que aparece lá, que é o guerreiro, o grande herói da guerra. E depois que eles vão embora, os camponeses estão lá na floresta, todos contentes, conversando, quando chega toda a comitiva do bonde. E aí eles se dispersam com medo, mas a Jane e o Gaspard, eles não quiseram ir embora, eles continuaram ali. O conde, ele se vê encantado pela beleza da Jane e da Jeanne e acaba tentando agarrá-la, mas ela tenta se desvencilhar. E nesse momento aparece o pai para proteger a filha e neste momento o pai da menina é espancado pelo conde. É tipo... E além de tudo preso, ele é levado preso.
Algumas pessoas conseguem ajudar ele a escapar. Aí a trama vai pro Tribunal de Versalhes e a gente consegue ver esse tribunal todo em decadência. Não é mais um tribunal glorioso que tinha lá na época. Era um tribunal tanto quanto, enfim. E nisso tudo, os revolucionários, né, as pessoas, os camponeses, começaram a ficar um tanto quanto bravos, né, com essa situação e acabam, então, juntando um monte de gente para acontecer uma revolução e fazer essa revolução, a tão aclamada Revolução Francesa. E aí, então, tudo vai para tão tomada e esperada tomada do Palácio de Versalhes. O ato é esse acontecimento da prisão do pai da menina, que deixa todos indignados, e a decadência de toda a corte do julgamento. O segundo ato, ele retrata toda a nobreza, toda aquela coisa extravagante do Palácio de Versalhes. Mas aí o terceiro ato é essa junção, então, deles nessa praça para conseguir tramar como que vai ser, então, o ataque ao palácio, a invasão do palácio. E tem uma cena muito legal que é da Gianni segurando a bandeira de Paris no meio do palco, sendo erguida por 2 bailarinos. Isso é bem legal. O figurino, né, que representa todas as cores da bandeira francesa, também é muito interessante. Essa tomada, essa queda de Versalhes é bem retratado. E nisso acontece as variações, o pas de deux e a coda mais maravilhosa de todo o balé. Sério, eu particularmente amo. É um balé muito energizante, esse da Chama de Paris. É uma forma muito legal de contar como foi a Revolução Francesa. Gente, é sério, essa coda, principalmente com a Natalia Osipova e o Ivan Vasilievski, é tipo... Ai, é maravilhoso. Eu não sei, eu não tenho como explicar. Eu acho que foi uma das melhores versões que eu já vi. Já assisti várias variações, várias codas, mas com esses dois, assim, eles passam essa energia da revolução muito bem. A Natalia Osipova é uma bailarina muito expressiva, então é fantástico assisti-la. Com essa história da Chama de Paris, uma história em que, como eu disse, a personagem, a Gianni, ela é uma das que coordena lá toda a revolução para conseguir fazer a tomada, então, do castelo. Ela é uma das revolucionárias mais importantes que tem ali. Cara, uma mulher, né? E no final ainda aparece a mulher com a bandeira da França, meio que simbolizando aquele quadro da Revolução Francesa, que é um quadro muito belíssimo, muito maravilhoso. Essa é uma peça muito importante, muito gostosa de assistir, né? E junto com Copélia dá pra você assistir com a família inteira. Por mais que tenha algumas cenas fortes por causa da Revolução Francesa, mas é tudo bem alegórico, bem questão de balé, então dá pra assistir tranquilo com a família inteira. O que eu... É um balé de 1933, né? 32, 33. Tem uma outra questão que aí eu acho que eu vou deixar vocês pensarem, né, se é ou não. Fica de livre e espontânea interpretação. Como eu disse, ele foi feito em 1933 e entre 1932 e 33, que foi seu período de estreia. Não era um ótimo período para a União Soviética, não era um período muito bom. Na Ucrânia, se eu não me engano, estava tendo um período de fome. E assim, um balé com este peso de alegria da revolução que deu certo, que foi muito parecido, essa história da revolução, ela é um pouco parecida com o jeito que foi feita a Revolução Russa também, não é muito diferente. Teve a queda dos príncipes, né, dos czares, que também eram tão cruéis quanto Lenin. A Rússia estava passando por esse período de seca, de fome na Ucrânia, e parece que eles não estavam dando a mínima. O que dá a entender por esse período, este balé, todas essas questões que estavam sendo feitas de querer fazer peças teatrais, não sei o quê, é que assim, não estou julgando o comunismo, o socialismo, enfim, eu estou julgando esta ditadura, como todas as outras ditaduras.
o que me parece é aquela política de pão e circo. Que é assim, o povo tá passando fome, mas vamos alienar o restante, né? Vamos alienar ali o restante da população, dizendo pra eles que tá tudo bem, tá tudo em paz. Algumas pessoas veem essa questão da fome da Ucrânia, que foi meio que parecia que o Lenin não tava vendo o que tava acontecendo, como algo de propósito, né? Tipo, foi de propósito. Ele fingia, literalmente esquecia que aquelas pessoas estavam lá, ele fingia que não tava vendo. Quando na verdade era impossível não ver essa morte em massa de pessoas passando fome. Quer dizer aqui, deixar bem claro, esse tipo de ditadura, esse tipo de situação acontece em todo e qualquer regime, seja ele socialista, comunista, capitalista, enfim, ele acontece. Né? É uma pessoa que chega no poder e esquece de todos as suas ideologias, sabe? O que importa pra ele é o poder. Então, ele vem com um discurso ideológico, quando na verdade ele só quer o bem próprio. Vamos lembrar que isso aconteceu tanto na extrema esquerda, no caso de Lenin, quanto na extrema direita. Várias vezes, nas ditaduras militares pelo mundo afora, Hitler, direita, eles tomam um discurso para alienar as pessoas acharem que ele é o melhor. Lenin foi com um discurso marxista que estava tomando muita forma na Rússia, e não foi nada marxista o que ele fez. Eu pego esse risco para dizer que não foi nada marxista, embora eu não entenda muita coisa de Marx, mas não foi nada marxista. O pouco que eu sei já dá para entender. Assim como Hitler veio com um discurso religioso pra cima disso e pra cima de todo mundo, e também fez o que fez. A única coisa que os dois estavam querendo era pegar o poder, assim como Napoleão Bonaparte no momento. Depois da Revolução Francesa, o grande herói foi Napoleão Bonaparte, quando na verdade ele era mais do mesmo, né? Ele simplesmente sabia dar discurso, ele simplesmente sabia o que falar na hora certa de falar. E aí trocou uma monarquia por um imperialismo, né? Trocou a monarquia, aqui no caso de Lenin, eles trocaram a monarquia por uma ditadura. Se não me engano, no vídeo do Saltimbancos e Jogos Vorazes, vai estar aqui no card aqui em cima, em que eu falo que a luta pela democracia é muito importante, e agora eu falo uma coisa diferente. Não existe um grande herói, pra gente tomar muito cuidado quando a gente escuta a questão do salvador da pátria, porque isso é muito perigoso. Palavras bonitas e saber o que o povo tá precisando, conseguir seduzir o povo é muito fácil. Uma coisa é você ver palavras políticas muito bem polidas, outra coisa é você ver escancarada a pessoa falando sobre a AI-5, queda do Supremo Tribunal Federal, quer, sabe, voltar à intervenção militar. Isso, não sei lá, pesquise bem, vê quais são realmente as intenções dessa pessoa, porque nas entrelinhas dá pra saber. Minha experiência como eleitora, que não é muito, né? Eu tenho 25 anos, não participei de muitas eleições, mas é só ver os planos de governo que eles têm, as propostas de governo que eles têm. E é assim, se é uma proposta falha, é uma proposta fraca, vai ter um governo falho, vai ter um governo fraco. Por mais que tenha promessas e falas bonitas e que ele fale o que você pensa. Se a proposta de governo é falha, significa que ele só tá te iludindo. Sabe? Homens com promessas falsas é o que mais existe nessa vida. E é incrível como mulheres continuam elegendo esses caras, né? Fica aqui, então, Chamas de Paris, esse balé maravilhoso. Mas com esse aqui, alarde. Essa pergunta, esse balé ele foi feito nessa época por quê? Será que tinha alguma coisa a ver com... Eles não podem saber o que está acontecendo realmente aqui, porque é um governo novo e eu quero continuar com essa ditadura. E quantas vezes, comenta aí, quantas vezes você já não viu acontecendo aqui no Brasil mesmo essa questão? Já vi várias, continua acontecendo. É que hoje em dia não tem nem o pão, nem o circo, e o povo continua aplaudindo. Por que, galera? Vocês estão alienados por onde? O que tá alienando vocês? Acorda!
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse balé revolucionário, que traz essa questão por conta do contexto histórico em que ele foi feito. E um beijo, um queijo, pão de queijo. E até a próxima, meus seguidores!